Glória a Deus! Estamos dando início aqui a mais um episódio do nosso DNA Cast. Douglas Pereira aqui. Quero cumprimentar cada um de vocês que nos acompanham aí com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal da Igreja DNA, gente, por favor, realiza a sua inscrição para que você possa ficar por dentro de cada um dos episódios do DNA Cast e também dos episódios que são postados aqui de vários outros assuntos que nós temos na igreja, tá? Então tem ministração, tem YouTube Shorts, tem muita coisa aqui para você aproveitar de conteúdo. Eu tenho certeza que vai ser muito edificante para sua vida e para sua família. Então, realiza a sua inscrição. Nesse vídeo de hoje, nessa nossa conversa, a gente vai falar sobre um assunto muito pontual, inclusive para nossa igreja, que é uma igreja aí biblicamente intencional. Nós iremos conversar um pouquinho sobre a leitura da palavra de Deus. A gente vai trazer aqui alguns testemunhos em relação à palavra propriamente dito. E mais do que isso, até o final dessa conversa, a gente vai entregar para você passos práticos para que você possa definitivamente começar a ler e estudar a Bíblia todos os dias. Então fica com a gente até o final, porque você vai sair daqui com certeza com passos que vão transformar a sua leitura bíblica. E para isso, estou aqui com ele, meu querido amigo. Demorou, mas chegou a hora, hein, pastor? Chegou, né, Pastor cara? William, pastorzão. Uma honra ter você aqui junto comigo. Pô, Douglas. Tenho certeza que vai ser uma baita de uma conversa. O prazer é sempre meu, cara. A gente poder estar junto, conversando de Bíblia. Eu acho que é o melhor assunto que a gente pode tratar ao redor de uma mesa, né? A fonte da nossa inspiração, da nossa vida, do nosso guia prático de vida, né? E falar a respeito disso para nós é um prazer. Daquilo que realmente move a nossa vida, que conduz a nossa vida e que rodeia a nossa vida nos dias, né? É algo muito E especial. tá sentado contigo na mesa, então, pra mim é melhor ainda, porque já tem tempo que eu tô pra vir aqui, né, cara? É verdade, apareceu. Hoje deu certo, graças a Deus, e vai ser um prazer participar disso contigo. Glória a Deus, pastor. Pastor, pra gente começar a nossa conversa aqui, então, vamos trazer um panorama geral, tá? Do porquê a gente ter esse DNA Cast específico sobre leitura da Bíblia propriamente dito. Legal. Todo cristão sabe que a Bíblia é fundamental. A gente sabe que a palavra de Deus é como se fosse um pão vivo, é um maná diário que a gente tem acesso e que realmente traz respostas para as nossas vidas, que nos alimenta de forma verdadeira. Mas sendo bem sincero, pastor, e até é interessante ter você aqui porque a gente tem duas realidades diferentes, digamos, né? Você acaba tendo um pouquinho mais de tempo de igreja. Eu, como a gente estava conversando, fui batizado em 2021, então sou um pouco mais recente. Então é legal a gente ter essa convergência de realidades, de cenários, de percepções. Mas eu entendo que, assim, de maneira geral, o cristão sabe que precisa ler a Bíblia, mas infelizmente o cristão não lê a Bíblia, né? A gente percebe, inclusive por às vezes algumas conversas que nós temos com algumas pessoas, e eu vejo inclusive no meu próprio testemunho a dificuldade que eu tinha, sabe, pastor, de conseguir ter esse contato bíblico e de realmente dar esse primeiro passo e avançar, sabe, aquele negócio de ler todos os dias, estudar todos os dias. E eu queria saber de você, pastor. Se você já teve algum dia essa dificuldade e como que foi assim no início dessa sua jornada de fé, seus primeiros contatos com a palavra de Deus? Não, cara, eu nunca tive essa dificuldade. Eu ainda tenho essa dificuldade. Tem a dificuldade ainda? Eu gosto de falar que a leitura bíblica, Douglas, ela não é uma leitura normal como um livro qualquer. Uhum. A gente não pega a Bíblia para ler como se fosse um manual de instrução, por exemplo, de uma TV. É verdade. Que você leu, cumpriu um objetivo e deixou de lado. A Bíblia ela traz consigo um peso espiritual, na verdade uma profundidade espiritual, e até por conta disso, sem espiritualizar muita coisa, eu creio que o homem é muito bombardeado quando ele pega uma Bíblia e inicia uma leitura dessa que é a fonte de um fundamento para a vida dele. Uhum. Ainda nos tempos de hoje, nós sentimos essa dificuldade. Muitas vezes, ao nosso redor, tem muitas distrações que nos levam a direcionar a nossa atenção, principalmente aquilo que é mais visual, aquilo que é mais fácil que se apresenta diante de nós. Um vídeo, uma chamada, algo que seja mais prático para nós no dia a dia, até por conta da nossa vida corrida. Sim. Mas eu entendo também que o homem, assim como toda a tentação, ele tem que resistir contra essas coisas de forma que ele consiga se conectar com a palavra. Então, para mim, a leitura bíblica não é uma leitura comum. E aquilo que não é comum nunca vai ser muito fácil de ser executado, né? Mas se a gente quer viver algo diferente, a gente precisa fazer algo diferente, né? Sim. Eu creio que buscar o entendimento e a profundidade da palavra de Deus é algo que precisa ser latente na vida de todo cristão contemporâneo. Por que eu digo isso? Contemporâneo. Porque a vida cristã hoje ela se conectou com
hiperatividade, não somente dentro da igreja, mas também fora. Isso muitas vezes desvia o foco do cristão em se aprofundar na palavra e se aprofundar naquilo que são fundamentos bíblicos. Sim. E por conta disso ele tem dificuldades de se aprofundar até mesmo no relacionamento com Deus. Então, eu li uma vez um livro do A.W. Tozer. Você conhece ele, né? O Dr. Tozer. É um livro que chama Homem, o Local que Deus Habita. É basicamente uma coletânea. Ele tem ali vários escritos. Não é um livro que tem uma sequência lógica. É como se fossem vários pequenos artigos de 5, 6 páginas reunidos num único livro. E aí tem um que fala exatamente sobre a Bíblia. E aí o Tozer, ele fala exatamente isso, né? Que a Bíblia, ela não é um livro comum. Inclusive, lá no meu perfil Leia Livros, o pessoal sempre pergunta e eu gosto de falar, né? Todos os livros que eu tenho na estante são livros e a Bíblia é um livro, mas é completamente diferente. Exatamente. E o Dr. Tozer, ele deixa isso muito específico e ele fala sobre a dificuldade que as pessoas têm, principalmente por não entender que é um livro que necessita da parte espiritual. Exatamente. Eu vejo que isso é uma realidade. E eu lembro, pastor, que, assim, eu venho de uma outra religião, né? Eu era católico e quando eu era católico eu tinha muita dificuldade de abrir uma Bíblia e conseguir ler um versículo, um capítulo que fosse e me conectar com aquele texto. Eu percebo que depois que eu dou meus primeiros passos de aproximação de Cristo, de conversão realmente, e começo a ler a Bíblia nessa nova fase, já entendendo o que é o pecado, já me aproximando do Senhor, já vivendo esse novo tempo espiritual, parece que as coisas começam a se esclarecer. E eu vejo que, assim, em 2020, 2021, que foi quando eu comecei a viver esse novo tempo em Deus, realmente esse esclarecimento ele começou a aparecer para mim. É claro que a interpretação, o aprofundamento bíblico é outra história. Mas o simples fato de você conseguir abrir uma Bíblia e você conseguir ler aquilo que está escrito e conseguir pescar alguns pontos. Inclusive, essa Bíblia que tá aqui, ela foi a Bíblia da igreja, né? Quem tem essa aqui essa é histórica. E quem me deu essa Bíblia foi minha mãe, antes mesmo de eu vir pra igreja. Legal. Já foi algo assim profético da parte dela. Ela tá bem acabadinha já, porque já tem bastante tempo que eu tenho ela. Eu lembro que ela me deu, deixei na estante de casa e depois de um bom tempo que eu comecei a viver esse novo tempo no Senhor, eu comecei a ler e me aprofundar nesses textos bíblicos. Então, com relação a isso que você tá falando, Douglas, você sabe que tem um pensamento que eu gosto de cultivar. Eu acho que a leitura bíblica é um exercício espiritual. Sim. Sabe? Leitura bíblica é você exercitar o seu espírito em direção àquilo que realmente é importante para ele. É como atividade física. Pouco antes da gente vir para cá, você falou que estava na academia. Estava exercitando seu corpo, né? E para você exercitar seu corpo, você tem que sujeitar ele a um processo de condução nas suas séries, daquilo que você está fazendo como base fundamental para o seu exercício físico. Para mim, a leitura bíblica é como se fosse um exercício espiritual. É verdade. E aí, essa conexão do exercício espiritual, ela tem mais sentido a partir da hora que você consegue romper a inércia. Assim também é com o exercício físico. Você fala, amanhã eu vou voltar na academia. Segunda-feira é um pouco difícil, terça é um pouco menos, quarta um pouco mais, um pouco menos. E aí você vai lutando, chega no final de semana, você fala, poxa, venci a semana. Na semana seguinte, você tá apto a continuar aquela atividade e aí você ser coroado no final com um corpo melhor, uma condição física melhor e tudo mais. Assim também é espiritualmente. O exercício espiritual é assim. À medida que você vai sujeitando a sua carne, dando força ao seu espírito através da leitura bíblica, ele vai se tornando mais forte e vai se voltando para aquilo que é fundamento para ele, para aquilo que é fundamental para o seu espírito. Aquilo que eu costumo dizer que aquilo que a gente alimenta mais tem mais força em nós. Com certeza. Se eu alimento mais o espírito é mais forte e sobrepuja a carne. Você também teve um processo assim? E, tipo, ou foi acontecendo? Cara, assim, eu acho que todo mundo, mesmo sendo cristão, Douglas, a vida inteira que seja, passa por altos e baixos durante a sua caminhada. São fases durante a caminhada. Eu, graças a Deus, cresci numa casa que era uma casa cristã. E falar de Bíblia com meu pai era como se fosse sentar à mesa e conversar. Ele era muito prático nessas situações. Então a gente sempre tinha a roda da Bíblia, né? Às vezes no momento de almoço ou até mesmo numa mesa de refeição, falar um pouco a respeito de Bíblia, conversar. Isso eu pude usufruir um pouco mais quando era adulto, depois que eu tinha saído de casa, já que eu voltava muitas vezes para conversar com ele, principalmente. Olha só. Sentava com ele à mesa, uma mesa de café, e muitas vezes surgia um tema e a gente conversava a respeito daquilo. E às vezes era um tema até polêmico, né? Como a gente brincou um pouco. Mas assim, eu acho que o despertar para o conhecimento da Bíblia como um todo, ele já aconteceu na minha vida enquanto eu era criança. Eu me lembro de momentos e textos que são gravados na minha memória até hoje, por conta daquela ativação que hoje, inclusive, nós fazemos no Kids da nossa igreja, da nossa igreja, porque é algo fundamental. É implantar uma semente que ao tempo certo ela dá o seu fruto realmente faz algo
vigoroso, né? Bonito acontecer. E aqui tem algo interessante também, pastor, porque, de certa forma, minha mãe deu esse presente pra mim e foi uma semente lançada que um dia frutificou, né? Então foi um incentivo. Quando você fala que, por exemplo, você já tinha esse contato com a Bíblia na sua infância, também foi um incentivo da parte dos seus pais, que provavelmente apresentaram a palavra pra você. E eu tenho certeza que dentro do seu lar hoje você pratica a mesma coisa, né? E acho que é até legal a gente dar essa ênfase nesse momento, porque hoje você é líder do Ministério de Casais. Sim. Então, quem tá assistindo em casa, realizar a leitura em casal e também em família. Acho que isso faz total diferença, né, pastor? Com certeza, cara. Você sabe que essa foi uma das minhas orientações em um dos últimos discipulados que nós tivemos aqui. Eu me lembro que durante a ministração daquilo que nós estávamos falando, eu perguntava: quem tem o hábito de ler a Bíblia aqui com sua esposa, com seu cônjuge, enfim. E aí poucas pessoas levantaram as mãos, né? E a gente entende que isso também é um instrumento de proximidade. Aquela fala que a gente costuma cultivar dentro dos casais, né? Do cordão de 3 dobras, né? O esposo, a esposa e o Espírito Santo. Sim. Quando você faz essa leitura em família, ou seja, ela em casal, você traz a presença do Espírito para estar ali naquele lugar, naquele ambiente. E a revelação acontece de forma contínua. Cara, sabe o que é gostoso? Você falou a respeito de casal e a respeito de Bíblia, né? Uhum. E eu falei a respeito de revelação contínua. Cara, muitas vezes a gente estava conversando a respeito de um texto, eu e minha esposa. E aí, aliás, um beijo, minha querida, sou apaixonado por você. É isso aí. Mas é gostoso que muitas vezes a gente conversando a respeito de um tema e ela trazia algo que realmente despertava em mim um ímpeto e que muitas vezes virava uma pregação, virava uma palavra de ministração. Uau. Ou virava uma coisa que dava uma continuidade por conta do processo todo. Sim. De estar junto com ela, junto com o Espírito e estudando a palavra e conhecendo um pouco mais a respeito dessa palavra que é tão profunda. E é tão precioso isso porque a gente vê, e eu acredito que você deve ter vários testemunhos como esse, né, em relação a respostas que a palavra nos entrega. E acho que a gente poder compartilhar isso para as pessoas é realmente algo transformador. Volta naquele ponto que a gente falou, né, que a Bíblia ela não é um livro comum, é um livro que você vai ler, reler e ler de novo e reler novamente. É verdade. E ela vai te trazer interpretações, ela vai te trazer revelações, ela vai te trazer novos frutos, novas direções. E eu vejo assim na minha caminhada de fé, pastor, que principalmente nesse início de conversão, o tanto que Deus me falava através da palavra, sabe? E recentemente mesmo eu passei por uma tempestade na vida, a gente passa por vários desafios, processos, vai chegando no final do ano, você vai começando a ficar com as suas incertezas em relação aos seus próprios planos, projetos. E de repente a voz de Deus parece que ela se torna inaudível, né? Porque você quer ouvir a voz de Deus como? Né? O profeta falando com você, né? O convidado falando com você, a irmã da igreja. É verdade. Ouvir a voz de Deus no teu quarto quando você tá dormindo. E na verdade a forma que Deus falou comigo é a forma que ele sempre falou, que é abrindo o texto bíblico através da palavra. E me trazendo, sabe? Trazendo marcações, trazendo anotações que eu tinha feito há anos atrás e que, por incrível que pareça, a palavra que foi gerada no meu tempo de secreto, de leitura bíblica, foi pregada na igreja, depois foi pregada de novo e foi enfatizada em outro momento. Sim. E a palavra, ela se torna tão viva que testemunhos também são gerados. É verdade. Da mesma forma que você falou, né? Há um tempo de leitura bíblica que você tem com a sua esposa gera testemunhos. É verdade. E eu acho que para quem tá nos assistindo em casa, pastor, isso é mais do que um motivo para a pessoa dar esse passo de fé e se comprometer em acessar a palavra, né? É engraçado, Douglas, você tá falando a respeito de ouvir Deus falar, né? Sim. Esses dias eu vi uma brincadeira, até uma brincadeirinha dessa na rede social, de um pastor falando a respeito disso, né? E aí, o pastor queria ouvir Deus falar, e ele falou, leia a Bíblia. Mas eu queria Deus falar em voz alta. Ele fala, leia em voz alta. Uau! E parece brincadeira isso, cara, Sim. mas é a realidade. Cristo já deixou para nós, o Senhor Deus já deixou para nós uma direção total daquilo que nós precisamos da Bíblia. Você falou a respeito de viver e respostas de Deus através da palavra do Senhor. Algumas semanas atrás, eu tava passando por um processo muito difícil, cara. Uma semana muito difícil. Uhum. Eu me lembro que eu parei num sinal na cidade onde eu tava, em Bauru, e questionei o Senhor. Falei, Senhor, peraí, hoje é sexta-feira, que semana difícil. E eu ainda tenho mais um leão para poder matar. O que é isso, pô? Fala comigo. E aí foi quase que instantâneo eu ouvi a palavra profética que fala, olha, se você, mais ou menos assim, né? Se você não se dá bem correndo com aqueles que vão a pé, imagina quando eu te colocar para correr com aqueles que vão a cavalo. É verdade. Então ele falou comigo, se adestra nesse momento que eu tô te dando, porque a partir daí é que eu vou te colocar em situações melhores. Se você não for utilizado por isso, nesse adestramento, de ser uma pessoa melhor, como você vai galgar um nível melhor? Sem a preparação para esse tempo? Então, sim, foi quase que instantâneo. Essas respostas acontecem. E eu quero te orientar, inclusive,
você que vai ver esse podcast, a buscar do Senhor respostas através da leitura bíblica. Ele vai te dar a resposta, tenho certeza disso. Teve um momento, pastor, no início da minha conversão, eu lembro que eu tava passando por um processo muito difícil, 2020 mais ou menos isso, e eu recebi uma mensagem da minha tia em casa, e ela falou assim, ó, Deus tá me tocando no meu coração aqui, lê Daniel 6, que é Daniel na Cova dos Leões. Era exatamente o que eu tava passando, um momento de pressão, sendo perseguido, injustiça. Aí passou uma semana, bateu aquela mesma pressão de novo. Aí uma amiga nossa de família mandou uma mensagem e falou, ó, tava orando aqui, o Senhor trouxe a tua imagem na minha cabeça aqui no meio da oração. Lê Daniel 6. Aí durante o meu início de conversão ali, praticamente inteiro Daniel 6 na Cova dos Leões. Cara, que legal. E a gente até conversou, né? Antes de iniciar sobre um texto que marca as nossas vidas. Isso, é verdade. Qual foi que você falou? Romanos 8, né? Romanos 8. Por quê? Que você gosta de Paulo, né? Você eu gosto muito de Paulo. Eu gosto muito da leitura de Paulo. Eu acho que Paulo é um instrutor muito habilitado, né? A própria palavra diz que ele foi criado aos pés de Gamaliel, um homem que foi muito ensinado, mas não somente por homens, porque a partir da hora que ele tem a sua conversão num encontro verdadeiro com o Senhor, ele passa a ter ali não somente revelações dos céus, mas revelações da terra também, de procedimentos na terra, né? É verdade. E eu acho muito interessante isso. Isso me comove muito. E Romanos 8 é uma carta de amor, né, cara? É uma carta de direção, uma carta de sustento, uma carta de condução. Então, para nós, é uma coisa que realmente fala muito comigo no meu coração. Eu gosto muito. Principalmente quando ele começa em 28, passando por 31, indo até o... Cara, aquela parte realmente toca muito meu coração, né? E o Romanos é muito especial também porque era o objetivo final dele, né? Exato, cara. O maior apóstolo que teve na igreja, o objetivo final dele era Romanos. Eu falei que o meu é João 14,6, porque eu me converto através da história O Peregrino do John Bunyan, que fala sobre Jesus. Legal. Então, João 14,6, né? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai a não ser por mim. Então, todas as vezes na minha jornada de fé, eu me lembro desse versículo e eu tenho a honra de poder dizer que eu entendo isso como uma verdade na minha vida. Isso aqui é muito importante, pastor, porque a gente vê que a Bíblia ela carrega a verdade. E a gente vive em tempos sombrios, onde a verdade ela está sendo cada vez mais dita como uma mentira. Chesterton, que é um grande pensador da Igreja Católica, mas que tem muitos pensamentos a respeito da vida que são muito interessantes. Inclusive, nosso próprio bispo já citou Chesterton algumas vezes. Ele vai ter uma frase que ele fala, vai chegar um tempo que a gente vai ter que comprovar que a grama é verde. Então eu vejo que esse tempo ele tá cada vez mais sendo estabelecido na nossa sociedade, nas nossas famílias, nos nossos relacionamentos. Eu acredito que você como pastor que está hoje à frente de um trabalho de casais e que tem filhos, né? Que estão exatamente nessa fase. O Samuel tem 13 e a Juju tem 17. Então, assim, é a pré-adolescência com a adolescência. São fases onde o mundo tá exatamente querendo jogar um monte de coisa. A gente tem até episódios específicos aqui no podcast sobre isso. Mas eu vejo que a verdade, a palavra de Deus, ela tá sendo cada vez mais atacada, né? E é engraçado porque a filosofia é a busca pela verdade. E como as pessoas buscam a verdade e não entendem que a verdade tá aqui, né, pastor? Isso aqui é algo muito precioso. Você sabe uma coisa que me deixa animado diante desse cenário todo, Douglas? É que hoje de manhã cedo eu escutei, por exemplo, numa notícia, não vou dizer o nome porque não convém, mas falando que a Bíblia ainda é o maior livro lido, é verdade. Lido e vendido no mundo. É verdade. Sabe, cara? E eu vejo que, em contrapartida, só dando uma ênfase aqui, pastor, porque eu trabalho com essa questão de leitura, as pessoas estão com muita fome e sede de ler a palavra, pastor. Exato. Não é verdade? Eu acho que esse é um momento, na verdade, onde as pessoas estão com tanta fome porque elas não conseguem enxergar no mundo algum tipo de saída para as situações onde elas são colocadas ou elas mesmo se colocam. E aí, cara, a gente volta para a palavra de uma forma muito serena e muito tranquila. Como Romanos 8 diz, inclusive, Sim. né? Que diremos, pois, a respeito dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ela olha para a situação e fala, Deus está comigo. Onde eu posso encontrá-lo? Sim. Através da sua palavra. E aí a busca da leitura é algo contínuo. Só que também isso para nós é um desafio. Apesar de ser uma alegria, um desafio. Porque a leitura bíblica, ela nos convida a uma profundidade no Senhor. Como eu te falei, ler Bíblia não é algo comum. Sim. Né? Então, quando você começa a buscar profundidade bíblica e entender que você precisa conhecê-lo mais, a vida do justo é como a luz da aurora que vai rompendo mais e mais até ser dia perfeito. É a caminhada do justo. Conhecendo a Bíblia, conhecendo a Jesus, para que, de fato, a luz da aurora ela se coloque diante dele. Então, eu vejo que esse é um caminho que a sociedade precisa buscar hoje. E isso a gente planta dentro do coração dos nossos filhos, dos nossos amigos,
dos nossos entes queridos, daqueles que ainda não conhecem Jesus. A fonte tá aqui, é só a gente saber utilizar. E aqui traz até meio que uma polêmica, pastor, porque eu falei que a minha mente ela abriu para se conectar com a palavra de Deus quando eu comecei a ter um relacionamento com o Senhor. Então perceba que é uma ação conjunta. E a gente tem hoje é como se fosse um movimento que surge, né, em relação à teologia. As pessoas acham que estudar teologia, né, ter o curso teológico, propriamente dito, vai fazer com que ela conheça Deus e com que ela entenda toda a Bíblia. Mas se você tem um estudo teológico, mas não tem relacionamento com Deus, no final das contas você não conhece nada da Bíblia. Sim. Você pode ser um homem que tem muito conhecimento, mas no final das contas você acaba sendo vazio, né? Salmo 119 tem lá, se eu não me engano, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ela é luz para o meu caminho. Ou seja, a Bíblia ela tem que ser algo que vai direcionar os seus passos. É se você enche a sua mente com muita informação de estudo bíblico, mas você não vive aquilo, se torna um sermão do monte como um homem imprudente, que ouve as palavras, mas não as pratica. Exato. E é como que se ele construísse a casa sobre areia. Exato. Quando vem a primeira tempestade, o primeiro vento forte, não tem alicerce, a casa ela cai. Então acho que aqui fica também um puxãozinho de orelha, com né? certeza. Pra pessoa ela entender. Tem algum problema? O estudo. Pelo contrário, a gente vai até falar aqui de algumas partes práticas, fazer uma faculdade de teologia, acho isso incrível. Mas se a pessoa não tiver esse discernimento de que ela precisa ter uma vida com Deus, no final das contas isso vai acabar sendo em vão, né? Deixa eu te falar uma coisa, Douglas. Eu acho que a pessoa, ela estudar a respeito de Deus e não buscar algo que fale a respeito de Deus como sendo a regra, Sim. e a gente está falando de Bíblia nesse momento, é como, por exemplo, um engenheiro que não sabe fazer uma leitura de uma carta, de uma planta baixa. É verdade. Entende? Uhum. Então, a pessoa não há problema nenhum, cara. Pelo contrário, como você mesmo disse, eu também sou a favor. Eu sou cursado de teologia, cara. Sim. Entendeu? Uhum. Eu acho que, na verdade, o que a gente precisa buscar é algo além daquilo que a letra oferece. É aquilo que o Espírito oferece através da revelação da palavra. É o conhecimento natural alinhado com o sobrenatural. Exatamente. Uma coisa sendo alinhada com a outra. Uma coisa coopera para a outra, né? E a palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e seguem segundo o seu propósito. É verdade. Então, a bem verdade é que é o seguinte, a gente não tem que anular uma coisa nem anular a outra. Pelo contrário, a gente tem que somar tudo aquilo, né? É lógico que eu já tive amigos meus, inclusive, que estudaram teologia e se afastaram do evangelho. Eu também conheço pessoas. Exatamente. Por quê? Porque se apegaram simplesmente a fatos históricos. E a Bíblia não trata somente de história. Ela trata da vida e da construção de um homem que salvou toda a humanidade, veio à Terra como homem, não pecou, morreu, mas ressuscitou e trouxe salvação à humanidade. É verdade. Se a gente entender isso simplesmente como um fato histórico, a nossa história não consegue tratar isso como sendo uma coisa verdadeira e cheia de conteúdo. Uhum. Então, a gente precisa sempre linkar aquilo que é natural com aquilo que é espiritual. E a Bíblia faz isso muito bem, cara. Exatamente. Né? Ela conta uma história, mas traz uma direção profética. Ela conta um fato, mas traz uma conexão com o Espírito. Então, tudo isso é feito em todo momento da Bíblia. A Bíblia fala sobre isso. Dessa articulação daquilo que é natural com aquilo que é dos céus. E é um livro perfeito, né, pastor? Isso é incontestável. Você vê o Antigo Testamento com o Novo Testamento, as profecias que são cumpridas na vida de Jesus Cristo, do início ao fim, como os livros se conversam, como não tem distinção de uma coisa a outra. A palavra de Deus, ela é direta, ela não volta vazia. Exato. Você percebe que aquilo que ele disse é realmente aquilo que se cumpre. E é realmente um livro que tem início, tem um meio e vai ter um fim. Exato. Né? E aqui a gente tem toda a direção para aquilo que nós esperamos. Eu vejo, pastor, que muitas vezes as pessoas elas acabam falando sobre a credibilidade da Bíblia. Porque hoje em dia, eu percebo, pastor, que se tornou meio que uma moda falar assim, a Bíblia é um livro antigo, um livro velho e o achado de tal pessoa tem mais influência do que a própria Bíblia. E quais foram os achados bíblicos para comprovar a veracidade do texto? E aí tem até um filme e 2 livros. O filme é Em Defesa de Cristo, do Lee Strobel, que vai falar exatamente sobre isso. Você já assistiu? Já assisti. Aí tem um livro também dele, que é o mesmo nome, tá? Inclusive fica a indicação pra você que tá em casa, Em Defesa de Cristo. O cara era totalmente, né, ateuzão ali, tinha toda a experiência de pesquisa, acaba se convertendo no final porque ele entende que aquilo era verdade. E é muito interessante porque ele traz comprovações históricas, culturais, comprovações naturais de que aquilo é verdade, que tá escrito aqui é verdade. É verdade. E o outro é do Josh McDowell, que é mais que um carpinteiro. Ele vai fazer a mesma análise extra-bíblica, apontando de que tudo aquilo que Jesus fez
tem comprovações. Inclusive, pastor, é muito interessante porque eu não sabia disso. Mas a Bíblia é um livro que tem mais comprovações do que outros pensadores que são, inclusive, ensinados dentro de escola. Então, tem pensadores que têm menos comprovações dos seus escritos em relação à sua veracidade do que a própria Bíblia. Eu acho que para quem tá em casa, isso aqui é algo fundamental. Você precisa saber disso. A gente tá numa igreja que tem como visão comunicar o evangelho de Jesus Cristo ao máximo. E cada vez mais o mundo ele quer deturpar essa verdade, deturpar o evangelho. Então você precisa se alimentar da palavra para estar munido daquilo que você vai comunicar e também ter essa contextualização de que a Bíblia realmente se sustenta e ela não precisa que ninguém a defenda, né, pastor? É verdade, cara. É verdade. É muito interessante, cara. Eu acho que tem uma forma prática da gente fazer isso, assim, sem ter muito conhecimento, sabe? Eu acho que é simplesmente você pegar a Bíblia e comparar com outro livro qualquer. É verdade. É uma Bíblia que foi escrita de forma variada. Sim. Por pessoas diferentes, em contextos diferentes, mas não existe nenhum tipo de contradição. Pelo contrário, ela se completa de uma forma plena. Sim. E se estende ao longo dos anos sem se tornar ultrapassada. É verdade. Né? Então, cada vez mais atual, né? Exato. Se você pegar um livro, por exemplo, do início do século, você vai ter uma certa dificuldade em lê-lo até por conta do linguajar que era utilizado na época, da forma linguística que era utilizada. A Bíblia é engraçado que entra tempo, sai tempo, a mensagem que precisa ser transmitida por ela é transmitida e ela não perde contexto nem conteúdo. É verdade. Então, assim, é simples. Você tem forma de contestar a Bíblia? Conteste. Faça isso. Vai ser ótimo para você mesmo, inclusive você que nos ouve. Vai ser ótimo para você. Conteste a Bíblia. Faça isso. Eu sou muito ligado à palavra que diz que nós precisamos prestar ao Senhor um culto racional. Uhum. E a conexão comigo de racional é mover a sua mente em direção ao contestamento e conexão com a racionalidade. Uau. É você entender de fato aquilo que você está fazendo, aquilo que você está buscando. Então, eu sempre fui muito contestador nos meus dias. Eu sempre olhei algo e falei, por quê? Sabe aquela criancinha que cresceu perguntando pra mãe, por quê? Uhum. Por quê? Eu sempre fui muito assim, porque eu gostava de saber a origem das coisas e o fundamento das coisas. Era igual fórmula matemática ou de física. Quando o professor me apresentava uma fórmula, a primeira pergunta que eu fazia a ele falava, por quê? E ele gostava dessa pergunta porque ele voltava no início para mostrar de como era feita aquela fórmula. Então faça isso com a Bíblia. É verdade. Faça isso. Conteste a Bíblia. Questione os argumentos, questione as histórias, questione os momentos históricos. Vá procurar, Vá procurar através da arquitetura, através dos contextos históricos da Bíblia que são relatados, através da própria história, à medida do tempo. Cara, vai contestar a Bíblia. Você vai voltar crente. É isso verdade. que é muito gostoso, cara. Vai voltar crente. A gente tem relatos de pessoas que entraram nessa rota de questionamento e, por final, chegaram à conclusão de que, na verdade, não somente um livro verdadeiro, mas um livro que tem uma fonte inesgotável de vida e que vai servir para a vida inteira. Isso aqui é muito gostoso. Esses dois que eu comentei, Lee Strobel, Josh McDowell, acho que tem o próprio Augusto Cury, se eu não me engano, ele foi estudar a vida de Jesus Cristo. Sim, a história do Cury e fala ele isso. voltou como cristão, Exato, né? Crendo em Jesus. Ele foi para contestar e voltou crente, né, cara? É verdade. Ele tem até um livro, é uma saga de livros, uma série de livros. O Homem Mais Inteligente da História, o Homem Mais Feliz da História. Ele conta a história de um personagem fictício que chama Marco Polo, que tá exatamente nessa busca, mas aí no final é meio que a história dele sendo narrada entre aquelas linhas ali. É muito interessante. Pastor, passos práticos para a gente entregar pro pessoal que tá em casa. Poxa, a gente conversou aqui no início, eu acho que esse daqui já entra em convergência. Para quem tá em casa e não tem dificuldade, a gente já viu que a Bíblia é um livro espiritual. Você tem que ter uma vida, primeiro, vê se você concorda, vida devocional. Com certeza. Oração, né? Tá inserido numa comunidade de fé. Com certeza. Acho que isso aqui é a base, né, pastor? Isso é básico. Eu acho que, assim, de início, se eu fosse dar um pontapé inicial, a primeira coisa é fazer aquilo que nós fizemos antes de começar o podcast. Orar ao Senhor. É verdade. Por quê? Porque, vamos lá. Se você tiver dificuldade a respeito de um contexto onde algo foi escrito por um engenheiro, a quem você vai buscar esclarecimento a respeito daquilo que é escrito? Um engenheiro. Uhum. Então, quem foi que escreveu a Bíblia? Foi a revelação de Deus através dos homens, ok? Então, faça a primeira coisa. Comece a conversar com o autor. Né? Se conecte com o autor. É verdade. Vou ler a Bíblia, é um livro do autor, vou conectar com o autor. Ore ao Senhor e peça a ele o esclarecimento, a revelação da palavra, a condução. E peça para que ele possa te ajudar a se voltar para a palavra de forma plena. Sim. A se concentrar na leitura bíblica. Eu acho que esse é o primeiro passo. Primeiro passo. Depois disso, tenha uma vida devocional de verdade. Separe um tempo. Eu acho que hoje em dia, Douglas, como nós bem falamos, tudo é pretexto pra gente sair do foco de alguma coisa.
fala-se muito a necessidade do hiperfoco em relação a algo que se está fazendo, mas também se vê muito a distração, de forma geral, daquilo que o mundo apresenta e nos leva para outro caminho. Então, primeira coisa, separe um tempo de leitura devocional, mas um tempo que seja dedicado. Sim. Poxa, eu vou ler a Bíblia, legal. Tem dificuldade de ler a Bíblia, porque se passar, por exemplo, um mosquito perto de mim, eu saio daquele que eu estava lendo. Então, separe um momento, um local especial, um local separado, onde você se escute. Você já ouviu falar que algo que precisa ser lido em voz alta? Eu costumo colocar isso em prática quando tenho muita dificuldade em ler algo específico. Cara, que legal. Por quê? Porque quando você fala em voz alta, quando você lê em voz alta, você não somente lê, mas você escuta aquilo que você está falando. Uhum. Então é um exercício duplo. Se for possível, faça o seu devocional em voz alta. Isso é uma coisa prática que eu tenho para mim. Uhum. Quando eu quero ler um texto e entrar dentro dele, eu gosto de ler em voz alta. Aumentar sua concentração ali, Exatamente. Né? Então, a primeira coisa é falar com Deus. Sim. Segunda, ter um momento de foco, um devocional de foco diante do Priorizar esse momento, né, pastor? Exato. Você costuma ler de manhã, o seu tempo devocional é meio aleatório? É meio aleatório, cara. É meio aleatório. Porque meu dia é muito corrido. Às vezes a gente fala a respeito de, vou começar pela manhã, que a minha cabeça tá mais fresca. De fato, só que, cara, normalmente eu tenho sido acordado pelo meu corpo 5h30 da manhã, cara. Então, às vezes eu tenho um intervalo que eu demoro um pouco a ativar o corpo. E às vezes a hora que eu já tô ativando o corpo é a hora que eu já tenho que sair para alguma atividade. Pra trabalhar. Eu gosto sempre de falar em relação à leitura dos livros que a gente tem que testar. Seja de manhã, tarde ou de noite, você vai entender sua rotina, vai entender seus compromissos. Então acho que o teste ele é muito importante. E aí você falou algo que é fundamental. Não adianta você simplesmente colocar no seu dia ali um tempo devocional, uma leitura bíblica, com o seu corpo desligado. Você não vai conseguir se concentrar, não vai conseguir extrair o texto que precisa ser extraído, né? Não vai. Então, isso é importante. A gente falou aqui, então, sobre orar ao Senhor. Isso. Ter prioridade, que é a questão da organização. Exato. Né? Organização é horário, você se comprometer com isso e ter um ambiente preparado, um ambiente específico para que você se concentre com aquela atividade. Exatamente. Né? E eu acho que um ponto também que é importante a gente colocar é aquilo que nós falamos um pouquinho antes de começar. Comece por uma leitura que te seja agradável e familiar. É verdade. Né? Eu tô começando a ler a Bíblia agora. Comece pelos evangelhos. Você falou a respeito que gosta muito de começou a ler os evangelhos por Mateus. Mateus, A gente tem uns 4 evangelhos que, na verdade, eles nos levam em conexão para os outros textos bíblicos. Sim. Eu brincava com você e falava que eu nunca li a Bíblia inteira. Mas não é que eu nunca li a Bíblia inteira. Eu nunca li a Bíblia inteira de uma forma sequencial. Comecei em Gênesis e parei em Apocalipse. E eu já li todos os livros bíblicos. Mas eu nunca li a Bíblia de uma forma inteira. Por quê? Porque eu sempre crio conexão nos textos que eu estou passando. Eu vejo, por exemplo, Isaías 53, que fala a respeito da revelação do Cristo. Muitas vezes Isaías 53 me leva para um texto do Novo Testamento que declara o texto mártir de Cristo. O tempo onde ele foi crucificado, onde ele foi coroado com onde com a palavra acontece realmente. Exatamente. Então eu acabo pingando de um lugar para outro e não consigo ler com sequência. Mas é importante a gente buscar um texto que nos seja familiar, né? Então, sendo prático. Na sequência, busca um texto familiar. Algo que te seja fácil de ler e fácil de entender. E a partir daí, à medida que as coisas forem evoluindo, você se sentir mais confiante, crie conexões a respeito desse texto familiar para você. Eu acho que isso vai te levar a uma leitura mais consciente. Então, começar lendo o Novo Testamento, acho que é uma dica bem interessante, né? Legal. Principalmente através dos evangelhos. É isso aí. Além disso, acho que algo que vem de encontro também com se ler em voz alta é você orar um salmo. Eu acho que é muito interessante você fazer isso também, se tiver oportunidade, né? Tem um livretinho antigo, agora eu vou denunciar a minha idade. Eu já ouço falar desse livro há muito tempo. Já tem tempo? Que chama Orando a Palavra. Da Valnice Milhomem, se eu não me engano. E ele faz exatamente isso. Ele pega os textos bíblicos, te faz declarar os textos bíblicos e orar a palavra. Então isso que você tá falando tem muito sentido. Tem muito sentido. Então você que tá em casa também, essa é uma boa opção, você pegar um salmo e ler um salmo aí como se fosse uma oração. Realmente, porque é uma oração, né? Um cântico, uma adoração ao Senhor. Exato. Pastor, outro ponto que o pessoal precisa se lembrar é a questão da versão bíblica. Né? Com certeza. Aqui talvez a gente tenha, eu não sei qual que é a sua. Eu gosto muito da Nova Almeida Atualizada. Qual que você... Eu gosto muito da Revista Atualizada. Revista Atualizada? Pra quem tá começando, você acha que a Revista Atualizada é legal? Eu acho que a NVI é bem legal. NVI? NVI é bem legal, Inclusive a que a gente usa aqui na igreja costuma ser NVI, né? Isso. As nossas versões que nós usamos nos cultos aqui, né? Sim. Eu acho que é uma leitura que traz um contexto mais atual, que traz palavras que são mais fáceis de interpretação. Sim. Até mesmo as conversões dos textos bíblicos, elas, ao mesmo tempo que elas não perdem o nível de conteúdo que elas precisam apresentar, mas assim, elas apresentam também uma leitura mais prática, mais
mas até mais coloquial, mais tranquila de ser entendida. Às vezes quem tá em casa, às vezes nem sabe dessa diferença. Parece algo simples, Não é. mas às vezes é simples pra gente já, né, tá indo, tá caminhando. Mas às vezes quem vem no culto e tal, e ainda não tem essa prática, a pessoa nem sabe que tem diferentes versões bíblicas. Tem. E aí assim, ela lê uma e conseguir ler outra é completamente diferente. Eu gosto da Nova Almeida Atualizada, inclusive, vamos deixar essas duas indicações aqui. Nova Almeida Atualizada e a nova versão internacional. Isso. NAA e NVI. Isso aí. Porque eu vejo que elas são bem funcionais em manter a exatidão do texto. Essa é a Nova Almeida Atualizada, Essa né? é uma NAA. Em manter a exatidão do texto e de ser também fácil de ser lido e ser compreendido, né? Ah, sim. Estudo bíblico, pastor, eu acho que, pra gente já partir pros finalmente, eu acho que estudo bíblico é algo muito particular e pessoal. E volta novamente naquela questão de, às vezes, as pessoas se perderem. Quer estudar, mas perde a conexão com o verdadeiro propósito, que é viver a palavra de Deus. Uma dica que eu deixo pras pessoas é: comece fazendo simples. Começa lendo um capítulo que seja do Novo Testamento Bíblico, do Evangelho. Ore ao Senhor pedindo direção antes. Ore ao Senhor pedindo direção depois, para que você viva aquilo. E com o tempo, conforme as coisas forem caminhando, aí você vai partindo para um material de estudo bíblico. Você usa algum material hoje, pastor, para estudar a Bíblia? Cara, eu uso vários materiais. Eu Mas tenho não tem um específico assim também, né? Um pouquinho de cada, né? Eu tenho livros que tratam a respeito de contexto bíblico, tenho livros que tratam a respeito da história bíblica, tenho livros que tratam a respeito da raiz judaica das palavras. Acho que eu te dei um livro, às vezes, a respeito disso. Uso bastante, ele tem muito significado. As palavras têm muito significado, né? Da parte do judaísmo. Eu gosto muito disso daí. Eu uso livros também, eu faço muitas pesquisas na internet. Eu uso demais a internet também, pastor. O pessoal às vezes nem é Bíblia de estudo, comentário, mas a internet é muito funcional. Se você souber, né? Claro, tem esse filtro, dá pra aprender muita coisa. Tenho Bíblia de estudos, tenho Bíblias que são com comentários bíblicos. Eu acho que toda fonte que seja confiável é importante ser utilizada, né? Sim. Mas isso também é uma coisa que a gente vai aprendendo na medida do processo, né? É verdade. É como você falou. Às vezes, para nós, é muito mais fácil você pegar um livro que te traga uma simplicidade na leitura e você pedir do Senhor uma revelação e aquela revelação ser te dada pelo Senhor, pelo Espírito Santo, e você conseguir guardar no seu coração aquilo e abstrair daquela leitura uma aplicação pessoal, uma aplicação prática, do que às vezes você buscar aprofundar em algo que você vá devagar em vários contextos e se perder pelo meio do processo. É né? verdade. Eu acho que a questão do estudo bíblico, ele é muito válido para as nossas vidas, naquele contexto que nós falamos anteriormente, que você está buscando uma palavra do Senhor com relação à direção a alguma coisa e que seja específica para você. Aí você vai procurar o que a Bíblia fala a respeito de tal assunto. Se aprofundar realmente na essência daquilo ali, Nesse né? contexto, você é chamado a se aprofundar nele. O que a Bíblia fala a respeito de casamento? O que a Bíblia fala a respeito do divórcio? Sim. O que a Bíblia fala a respeito da educação dos filhos? O que a Bíblia fala a respeito da convivência familiar? O que a Bíblia fala a respeito do crescimento do jovem? O que a Bíblia fala a respeito da Bíblia? Sim. Sabe? Então, eu acho que esse é um ponto que ativa um estudo bíblico. E a partir daí que você vai manuseando e vai lendo a Bíblia, esses focos vão aparecendo na sua mente. Então, assim, deixa a coisa acontecer. Aqui acho que cai um lema, né? Exato. Eu vejo muitas pessoas que, eu só vou ler a Bíblia quando tiver uma Bíblia de estudo, não sei o que. Não, é um material complementar. É né? verdade. E, inclusive, o próprio Google vai te ajudar com muita informação. Mas, claro, aí você comentar o que é muito legal, pastor. Inclusive, a nossa igreja, por ser biblicamente intencional, a gente tem muitos pastores, líderes que podem te ajudar, inclusive, tá? Então, se você tá em dúvida de qual material acessar, né? Às vezes quer comprar uma Bíblia de estudo, quer comprar um comentário bíblico, às vezes quer fazer um curso de teologia, procure a gente, tá? Procure os pastores da casa, porque a gente precisa estar também entendendo que aquele material nos direciona para a verdadeira identidade da palavra. Porque, infelizmente, a gente tem também muita mentira incutida nesse meio, né, pastor? Douglas, esse não devia ser uma preocupação nossa. É verdade. Mas ainda é. A gente precisa muito estar conectado com aquilo que é verdade. E por conta dessa conexão, a gente precisa avaliar tudo que está ao nosso redor. Você falou de Paulo, as cartas de Paulo, em grande maioria, ele chamava a atenção do quê? Tome cuidado com os falsos mestres. Exato. Que era o ensino sendo deturpado ali naquela época. Exatamente. E esse contexto que nós vivemos hoje, esse tempo que nós vivemos hoje, esse cenário que nós vivemos hoje, é um cenário de propagação da mentira. É verdade. A fake news, a falsa informação de forma geral, ela está espalhada em todos os contextos da sociedade, inclusive dentro da igreja também. Então a gente tem que ter muito cuidado, principalmente quando a gente vai iniciar nesse processo de leitura bíblica ou estudo bíblico, naquilo que a gente está utilizando como material, como fonte para nossa inspiração nesse processo. Sim. Sabe? E contar com a gente. O fato que você falou
tem tudo a ver. A gente está aqui, nós somos um corpo, fazemos parte da mesma família e queremos muito ver a igreja crescer nessa profundidade que é o evangelho do Senhor. Ansiamos, né? Por isso, é verdade. Exatamente. Então conte conosco nesse processo. Se você sentir dificuldade nesse processo, dificuldade em encontrar uma maneira de estudar a Bíblia ou algo que te pressione para que você não faça isso de uma forma correta, vem falar conosco. A gente está aqui para contribuir para o crescimento do reino, né? De graça recebi, de graça a gente entrega. É isso aí, sem problema nenhum. E a gente fica muito honrado por participar de todo esse processo, sabe? É verdade. Eu gosto de saber que pessoas, muitas vezes, através de uma conversa que nós tivemos no dia a dia, falando a respeito de Bíblia, cresceram espiritualmente, entenderam aquilo que era necessidade diária, praticaram a palavra, porque hoje a nossa dificuldade maior é praticar a palavra, e a partir daí tiveram uma mudança de vida real. Eu acho que essa, pastor, de certa forma, é uma dica final. Você procurar, às vezes, a ajuda de alguém mais experiente que você, alguém que vai te trazer boas direções, bons conselhos. Eu acho que isso é fundamental. Com certeza, cara. Que a gente deu praticamente questão de tempo, questão de onde começar, estudo bíblico. Sim. Você tem mais alguma dica? Acho que encerra nisso, né, pastor? Eu acho que basicamente isso, né? Basicamente isso. Eu acho que novas formas de leitura, novos processos, na verdade, que tudo na vida é um processo, né? Vai surgindo com o tempo. Vão surgindo à medida do tempo. Eu acho que, como você falou, sua Bíblia tá surradinha porque você manuseou, porque você tocou nela, porque e a nossa vida também é assim, a gente vai ficando calejado à medida que a gente vai passando pelos processos. A leitura bíblica também é assim, o contexto bíblico, ele nos traz uma vida conectada com o Senhor. É verdade. Né? É uma leitura diferenciada, então eu acho que é basicamente isso, né? Ter uma sobriedade na leitura bíblica e pedir revelação ao Senhor. Glória a Deus. Eu gosto muito do termo revelação, sabe, Douglas? Eu acho que por conta disso eu tenho uma dificuldade muito grande com relação à leitura da Bíblia de capa a capa, né? Iniciando em Gênesis e terminando de Apocalipse. Eu gosto muito. Eu queria dar uma última direção com relação a isso. Busque a revelação que o texto te oferece. Sim. Busque a revelação que o texto te oferece. Muitas vezes nós nos achegamos ao texto e simplesmente lemos aquilo que está escrito de uma forma muito simples. Mas começa a questionar o texto. Eu acho muito legal. E teve uma dica, inclusive, que eu aprendi com o meu bispo. Eu já tinha isso de uma forma comum para mim, mas era intrínseco que eu não tinha tanto alerta que eu praticava isso e hoje eu aprendi. Ele me falou, faça a pergunta aos verbos. Leia um texto e veja aquilo que os verbos te falam. Uau. Questione o texto. E questionar o texto, na verdade, é tirar dele aquilo que é de melhor para você. É a revelação do Senhor, é a aplicação prática, é o suprassumo daquilo que a Bíblia pode te oferecer. Sim. Será que ela tem um limite, né? É verdade. Graças a Deus, ela não tem limite. É viva e eficaz e transforma o homem a cada leitura. E pra gente fechar, pastor, eu vejo que é um privilégio. A gente tá inserido numa casa que é tão biblicamente intencional. Com né? certeza, com certeza. Isso é nossa... É cultura, se eu não me engano. Uma igreja família biblicamente intencional. Exato. Se eu não me engano, é cultura nossa. E acho que recentemente, tem mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses, eu fui com o bispo pra uma igreja. E no tempo de mesa, enquanto ele falava com os pastores, sabe? Os olhos dos pastores brilhavam. Eu falava, meu Deus do céu. Isso aqui pra gente é realmente um privilégio, sabe? Ter homens como o bispo, cara. Como você, como os pastores na liderança da casa. E eu falo isso pra você, que tá nos acompanhando, sabe? Entenda que a igreja DNA é uma igreja que carrega o DNA bíblico. Que é pregado aqui, é pregada a verdade. São homens e mulheres que são intencionalmente, têm a sua vida intencionalmente voltada pra palavra de Deus. E pra mim é um privilégio poder caminhar junto com vocês, sabe? Cara. Ter o bispo como o nosso bispo e a bispa, né? O bispo e a bispa como os nossos pais na fé, né? Aqueles que vão trazer a direção da parte do céu pras nossas vidas, mas poder partilhar essa jornada junto com vocês, que também são tão intencionais na palavra de Deus, sabe? É muito gostoso ver que o Senhor, ele prepara contextos pra nós, como assim ele preparou para os seus discípulos na medida que ele caminhava, né? A gente sabe que ele ficou rodeado de discípulos, né? E através dessa convivência, dessa mesa aposta, vamos dizer assim, o Senhor, Jesus, ele foi edificando os seus discípulos. Sim. E é muito gostoso a gente estar em volta da mesa, muitas vezes, com o bispo ou com outra pessoa que nos traga uma clareza em algum texto ou uma revelação que a gente nunca tinha encontrado. É verdade. É muito gostoso isso. E isso são favos de mel colocados nas nossas bocas. A gente tem que aprender a apreciar esses momentos. Degustar esses momentos. Exato. É verdade. Eu costumo dizer que a mesa... a comida não é tão importante quanto a mesa. Eu não me importo muito com aquilo que vai ser comido na mesa, mas com as pessoas que estão ao redor da mesa. E falando de Bíblia, cara, aí é como se a gente tivesse
sabe, numa preparativa para chegar na Jerusalém Celestial. Aham. Imaginando o tempo que nós tivemos com o Senhor na mesa, com aqueles grandes homens que viveram e entregaram a sua vida pelo Evangelho, caminharam por essa terra falando de Jesus sem medo nenhum e viveram uma vida, de fato, exemplar, digamos assim, com suas limitações de homens, Aham. mas com o sentimento de que tudo posso naquele que me fortalece. Glória a Deus. Eu acho isso muito gostoso. Para mim, realmente é um privilégio poder falar de Cristo ao redor de uma mesa. Amém. Mais alguma consideração, pastor? Não, É cara, isso? não. Acho que esse tempo para nós foi muito gostoso. Acho que a gente podia passar aqui mais 2, 3 horas falando de Jesus e da Não, Bíblia. dava pra falar muito mais coisa. Perfeitamente, Mas eu creio que a mensagem foi transmitida. Você que está aí nos assistindo, saiba que o livro da Revelação é um livro onde, de fato, nós podemos ancorar a nossa vida, estabelecer a nossa pedra fundamental e viver uma vida firme com Cristo, inabalável, sendo sustentado por eles. Esse aí é a palavra do Senhor. Esse é o nosso alicerce, É nosso isso aí, fundamento. é isso aí. Esse livro contém o código genético da vida. Essa daqui você não vai conseguir mais ter, porque... Essa foi uma grande sacada, Essa né? daqui é a espada que alguns têm. Eu tenho uma dessa aí. Glória a Deus. Pastor, pra mim é um privilégio ter trocado essa ideia, essa conversa contigo. Tenho certeza que muitas pessoas vão ser edificadas e vamos continuar avançando, vamos continuar caminhando e eu tenho certeza que é só o começo. Você que tá em casa, você vai pegar essa palavra aqui, tudo isso que foi dito, essa conversa, você vai fazer o quê? Você vai multiplicar na sua vida e também na vida de outras pessoas. Então, pega essa conversa, pega esse vídeo e compartilha com pelo menos uma pessoa próxima a você, para que ela também possa ser impactada por esses ensinamentos e para que a palavra de Deus também ganhe espaço na vida dela em nome de Jesus. Amém, pastor? Amém, cara. Pô, pra mim foi um privilégio estar aqui contigo. Eu acho que você é um garoto brilhante, tem feito um trabalho excelente naquilo que o Senhor tem colocado nas tuas mãos. Glória a Porque Deus. você tem se amparado nela. Palavra de É Deus. ela que nos dá a direção. Prazer estar aqui verdade. com vocês. Deus abençoe. Até o nosso próximo episódio aqui do DNA Cash. Valeu!